A maior vantagem de um túnel plástico é a longa temporada de colheitas valiosas, confiáveis e de alta qualidade, protegidas das intempéries. Aproveite ao máximo seu túnel plástico, pois ele permite uma longa temporada de colheita. Acho que muitos presumiriam que agora é final de abril. E aí? Vamos montar um túnel plástico? Podemos cultivar tomates incríveis, o que você certamente pode fazer, e o túnel protege da chuva, então eles não pegam pragas. Mas você também pode fazer muita coisa o ano todo. Então aqui estão algumas opções que estou mostrando para vocês de tamanhos e tipos. Tome cuidado. Eu recomendaria não comprar o tipo mais frágil e barato, porque embora pareça uma boa economia, já ouvi muitas vezes que eles foram montados com bastante tempo e depois simplesmente desabaram. Este está aqui há 3 anos, veio da First Tunnels, uma das poucas empresas com um produto realmente bom. Ele foi feito para durar, já enfrentou ventos fortes e, mesmo exposto, continua firme sem se mover. É muito estável. Então você também tem opções de tamanho. Tipo, esse aqui é, bom, eu diria para mim, é pequeno, mas esse deve ser um tamanho médio, 10 por 15 pés, 3 por 4,5 metros, que é bom. Para a maioria das famílias, quem consome muitos vegetais, aproveita bem uma desse tamanho. Também tem uma maior de tamanho comercial, 18 por 42 pés, cerca de 5,5 por 3,5 metros. Aquela custou apenas o dobro do que essa aqui, mas tem 4 vezes a área. Isso mostra que ao aumentar a escala você obtém mais valor. Mas eu recomendaria, de modo geral, não diminuir a escala a partir desta aqui. Porque todos que conheço que usaram um túnel menor que este gostariam de ter escolhido um maior. Vamos dar uma olhada nas opções de cultivo ao longo do ano todo. O que estamos vendo aqui são plantas que já estão na terra há 6 meses. Foram semeadas até um mês antes disso. Elas foram semeadas em setembro e transplantadas em meados de outubro, após a colheita de verão. Essa é uma mudança rápida porque queremos plantar antes que fique escuro e frio, permitindo o estabelecimento das plantas. E na verdade conseguimos colher algumas folhas delas antes do Natal e desde então bastante mais. Então o que temos aqui são todas plantas que você pode semear por volta de meados de setembro e transplantar em meados de outubro. São todas as variedades da família da mostarda de cores diferentes, como Red Lace, Green Frills, Red Dragon ou apenas um pacote de sementes mistas de mostarda, além de alface. E tem um tipo que eu particularmente gosto, chamado Grenoble Red, e ele é especialmente resistente no inverno. Não é fácil conseguir a semente, mas se você conseguir uma semente e plantar em um túnel plástico, é muito bom para guardar sementes. Na verdade, esse é outro atributo dos túneis plásticos. Você, por exemplo, na primavera pode plantar algumas cebolas e guardar as sementes delas, porque você tem aquela estação seca e confiável sob cobertura. É ótimo para isso, então uma alface rende muitas sementes no início do outono, por anos. Também tenho alguns projetos. Elas são muito boas durante o inverno, são plantas muito resistentes, então todas essas plantas vão resistir à geada. Em clima muito frio, colocamos uma manta por cima para garantir a sobrevivência delas. Também há outras, como couve extra e a selga. Todas são ótimas no inverno, espinafre, cerefólio, salada de porcelana, rúcula e outras, mas resistirão. Quase todas essas plantas estão começando a florescer, o que significa que não vão produzir por muito mais tempo. E na verdade fazemos a troca para o verão em meados de maio. Como o espaço do túnel plástico é tão eficiente para cultivar coisas, estou sempre procurando maneiras de reduzir o tempo necessário para gerenciá-los, e esse é um grande benefício, que é uma porta que fazemos bem na parte de baixo para manter os animais fora, especialmente os coelhos. Mas o que isso significa é que posso deixar as portas principais abertas o tempo todo. Só fecho elas em ventos extremos cerca de 2 vezes por ano, pois portas não mantêm o calor dentro mesmo fechadas. Um túnel de plástico é só uma camada fina de plástico e isso, você sabe, o calor simplesmente escapa dele. Às vezes no inverno pode ser mais frio aqui dentro à noite, mesmo sem vento ou com brisa leve. Aqui é mais frio que fora, por isso tudo aqui resiste à geada no inverno. Você não pode cultivar tomates em uma estufa no inverno, mas certamente pode semeá-los bem cedo, tipo no início de março, por exemplo, para transplantar aqui por volta do início de maio, dependendo de quando é sua última geada, então a data exata vai variar de acordo com isso. E é no início de maio que fazemos o manejo do solo do ano, que sem cavar,
é só espalhar composto na superfície, talvez uns 50 a mais que no jardim principal, por causa do alto valor e do grande volume de cultivo. Não uso adubo ou fertilizante, só composto como fonte de fertilidade. Coloco cerca de 4 centímetros ou 1,5 polegadas uma vez por ano. Mas o melhor composto que eu tenho, e esterco animal, na verdade, eu valorizo muito para isso. Utilizamos esterco de cavalo ou vaca, às vezes composto caseiro, e nos caminhos, em vez de lascas de madeira, coloco composto, pois os caminhos são estreitos e as plantas dos canteiros enraizam ali. Então, o solo dos caminhos é uma parte valiosa do seu cultivo em estufa e depois as plantas de alto valor no verão. Tomates em particular, porque não pegam requeima graças às folhas que ficam secas pela estrutura plástica. Pepinos, berinjelas, pimentões, pimentas, manjericão, o que quiser cultivar e precisa de um pouco mais de calor e cuidados, como mostramos ali. Tem um pouco de aipo que eu planto se tenho um espaço que fica livre antes do final do inverno. Tenho algumas plantas precoces, o que garantirá uma colheita antecipada de aipo. Você até poderia plantar milho doce aqui, mas ocupa muito espaço e há muitas abobrinhas. O espaço aqui é muito valioso, né? Pense em quilos por metro quadrado, não esse tipo de coisa. E aí o alho é mais uma coisa, porque você pode se perguntar por que tem alho crescendo aqui. Percebo que sob cobertura, onde não chove nas folhas, ele quase não pega a ferrugem como do lado de fora. E a gente consegue colheitas lindas e grandes de alho aqui no começo de junho, plantando ao mesmo tempo em que colocamos as saladas de inverno em meados de outubro. Se você notar, não damos espaço extra para ele. Então, nesse sentido, é praticamente uma colheita gratuita e fácil de manejar. Há 2 outros aspectos nisso, e um deles é a propagação que você pode fazer em uma estrutura como essa. Eu prefiro minha estufa porque eu tenho uma estufa e é um pouco mais quente em uma estufa. Isso mostra o valor do túnel plástico, que tem alto custo por metro quadrado, mas oferece ótimo custo-benefício, enquanto uma estufa é cara. Se comprar nova, custa 3 ou 4 vezes mais por metro quadrado que uma estrutura assim. E ela também tem fundações de concreto, na verdade, enquanto uma como essa não tem. Ela só fica presa ao solo, mantida no lugar por placas de ancoragem. Tudo está no solo, sem concreto aqui. O plástico de túnel agrícola é um problema menor. Quanto tempo vai durar? Não dura para sempre, mas bem esticados podem durar até 15 anos. Então, se você está em dúvida sobre ter um túnel agrícola, eu recomendo que tente e aproveite ao máximo o inverno. Assim como no verão, você terá um ano inteiro de colheitas confiáveis.